como a família era e é, e como a igreja era e ela está hoje. Porque tem coisas que fica muito bem numa empresa e que não fica bem na família e na igreja. É isso que eu quero pensar com você nesta noite. Tem coisas que fica muito bem numa empresa. A venda de antigamente, nós não queremos mais. Queremos a sofisticação. Queremos as coisas de ponta. Mas nós precisamos olhar para duas relações importantes que Jesus faz questão de destacar. Primeiro a família. E depois a sua igreja. Portanto, numa empresa, é bom, e você costuma ver isto com facilidade, que há sempre o destaque do mês. O melhor vendedor, o melhor comprador. Nestas empresas grandes, isto é muito fácil de ser identificado e de ver. Agora, eu quero lhe chamar a atenção e te fazer uma pergunta. Na família isso funciona? Por que não funciona? Funciona bem numa empresa, mas não funciona na família. Você saberia me responder? Porque numa empresa existe uma palavrinha chamada competição. E na família não deve haver competição. Na sua família existe a frase: quem é o melhor aqui? Não deveria existir. Na sua família tem o pai mais exigente e a mãe mais boazinha? Ou vice-versa? O pai mais bonzinho e a mãe mais enérgica? Não. Numa família, as coisas não funcionam como competição. Assim como na igreja, também não funciona como uma empresa. Nós não competimos uns com os outros. Isso não funciona na igreja. Por exemplo, Thaís, Thaís, vem cá. Vem cá, Thaís. Dá uma chegadinha aqui à frente. A Thaís vai ser usada como exemplo hoje aqui. Corra. Venha rapidinho, Thaís. A Thaís é filha do pastor Wagner, da pastora Vanice. Tem um irmão, Arthur, casada com o Tiago. Thaís, coloque assim os teus dois braços para frente. Aqui está uma menina que é perfeita, tem braços e mãos. Quero lhe perguntar, qual das mãos da Thaís é a mais eficiente? Quem está próximo da Thaís sabe e já deu a resposta para você que ficou pensando. É a esquerda, porque ela não é destra. Mas eu quero fazer a segunda perguntinha para você. Qual das mãos da Thaís é a mais importante? As duas. Não é porque ela é o quê? Canhota? Que a mão direita, no caso esta, ela é insignificante. Não tem valor algum. Obrigado. Minha neta também é canhota. E a segunda que nasceu tem todo jeito de ser canhota também. E aí alguém diz assim, não, os canhotos são mais desenvoltos. Não sei. Por que eu estou usando esses exemplos bem simples nesta noite para tomarmos a ceia? Porque na igreja, ouça isto, na igreja não funciona
como funciona numa empresa. Só tem destaque os melhores. Por favor, ouça isto com atenção. Nesta comunidade, neste lugar em que eu sou pastor, ninguém é melhor do que o outro. Todos nós possuímos dons, talentos e valores insubstituíveis. Por que eu estou afirmando isto? Porque a Bíblia define igreja de várias formas. 3 delas eu quero dar um destaque nesta noite. Primeiro, a igreja ela é definida como um exército. Quando eu cheguei na Comunidade da Graça, um dos cânticos que eu mais gostava de adorar ao Senhor era este: eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é a arma de vitória, o exército de Deus. Este era um cântico que nós cantávamos muito na Comunidade da Graça, nos anos 80 e alguma coisa. A igreja, ela está neste plano de guerra hoje. Por exemplo, esta comunidade está em guerra contra todo o intento que Satanás e o nosso inimigo há de ter contra um grupo de mais de 30 irmãos que oficializaram, membros desta comunidade domingo passado. E o diabo vai fazer todo o empenho de tirá-los deste lugar. Portanto, a igreja, ela é definida como um exército. Não é o responsável. Não é um grupo seleto, mas é a igreja que agora enxerga que está em plano de guerra, em batalha. A igreja, ela é definida como um corpo. O apóstolo Paulo, quando descreve a igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 12, capítulo 12, verso 27, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Portanto, nós não somos um amontoado de pessoas, nós somos um corpo. Definição de igreja para mim é isto: somos um corpo, não somos um aglomerado de pessoas, não somos uma multidão, nós somos um corpo. Portanto, cada membro deste corpo é importante, é fundamental e é insubstituível. E a igreja é definida como uma família. Novamente o apóstolo São Paulo, ele diz assim em Efésios 2:19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, eu estou hoje desejando falar com você sobre o modelo de igreja que eu e você precisamos desenvolver. Se cabe bem numa empresa ter competição, na igreja fica bom isso, pessoal? Não. Numa empresa, quem são os mais beneficiados? Quais os grupos que você identifica numa empresa? Tem lá o patrão, e o segundo grupo quem é? Os empregados. Quem é o maior beneficiado da empresa? Patrão. E como deve ser a igreja? Que relação deve haver entre nós? O patrão, o que manda, o que dá ordens, e vocês, empregados, servos, apenas fazem aquilo que lhes é pedido? Será que é esta a relação para que tomemos hoje a ceia como família de Deus? Na empresa, só há recompensa quem produz. E na igreja, será que é assim? Só quem produz é que tem recompensa, é que é valorizado, é que é destacado? Será que é isto, pessoal? Eu não creio neste modelo de igreja. Eu creio num modelo em que todos são importantes, em que todos
podem ser úteis. Eu creio em que todos têm talentos. Eu creio em que todos podem multiplicar os talentos. Não é apenas um. Olha, eu só dou destaque para o líder da célula. E os auxiliares. E os anfitriões que recebem a igreja nas casas. E os membros. Não tem importância? Eu não creio neste modelo que muitas vezes eu vejo por aí. Eu creio num modelo de uma igreja em que todos têm valor. Eu não sei pregar, mas eu sei varrer. Isso é importante. Eu não sei fazer muitas coisas, mas aquilo que eu faço, faço com excelência. Isso é importante. A igreja, muitas vezes tem sido difundida em que, na sua grande maioria, o beneficiário é o pastor. É o que tem grande privilégio. E eu quero dizer para vocês que nesta comunidade, nenhum dos pastores, inclusive eu, tenho que ter privilégios. Vocês estão me ouvindo? Não há privilégio nenhum para nós pastores. Quando eu falo pastores, não são somente aqueles ordenados, separados para o ministério. Tenho chamado líderes de células de pastores aqui. Não há privilégios para nenhum de nós. Nós somos chamados para ser servos. E se fizermos bem feito, nós seremos melhor do que isso. Servos. Há muitas igrejas que as pessoas só têm valor enquanto estão produzindo. Ouça isto. Conheço grupos em que os líderes, a família do líder, só é mencionada enquanto ela está produzindo. Eu lhe pergunto, uma árvore dá fruto o ano todo? Um pé de laranja dá laranja o ano todo? Eu não quero que neste lugar eu cometa um erro de valorizar apenas quem está produzindo, frutificando. Porque Jesus, através do apóstolo João, ele escreveu-nos assim: eu vos nomeei. Quem é que nos nomeia? O Senhor. E eu vos designei. Quem dá a missão? O Senhor. E agora eu digo, vão e deem frutos. E os frutos de vocês sejam permanentes. Portanto, eu quero nesta noite desenvolver uma mentalidade para ser reproduzida nesta comunidade pelos próximos 100, 200 anos, quantos anos ela existir. Eu quero que esta comunidade tenha uma característica de uma família. Esta é a visão que Deus um dia deu ao ministério da Comunidade da Graça. A visão de uma igreja comparada, relacionada, identificada com uma família. E não apenas com uma empresa em que poucos são reconhecidos e que a grande maioria fique no anonimato. Vocês querem saber como é que eu descrevo a igreja de Jesus? Abra sua Bíblia em primeira carta do apóstolo João, portanto, lá na frente. Primeira carta do apóstolo João.
E aqui está para mim a característica de uma igreja família. Igreja pela qual eu me converti há mais de 30 anos, que eu creio, que eu prego, que eu falo dela em todo o tempo. Não quero, não vou permitir, e você tem todo o direito de me corrigir. Olha, você poucas vezes ouviu isso de pastores. Você tem todo o direito de me corrigir, se neste lugar, chamado igreja, nós transformarmos isto em uma empresa. Primeira carta de João, capítulo 2. Verso 12 e 13. Quer saber como que Jesus enxerga a igreja? Aqui está a resposta. Primeiro, filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vocês são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Olhe para mim um instantinho. Sabe o que existe na igreja de Jesus? Existe pais e filhos. Jovens é uma característica de filho. Tem filho pequeno, filho junior, filho adolescente, filho jovem e se torna um adulto. Portanto, esta igreja que eu persigo, que eu creio, que eu prego, que eu estou fazendo destes 4 anos que estamos aqui, eu e a minha casa, a igreja que eu creio, a igreja de pais e filhos, a igreja de famílias, e uma família tem este componente, pais e filhos. E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque nós podemos ser pais naturais, filhos naturais, podemos ser pais espirituais e filhos espirituais. Por que eu estou dizendo isto? Por uma razão muito simples. Quem são os maiores beneficiados da família? Você poderia me responder? São os filhos. Os pais vão deixar tudo para os filhos. Você pai, eu pai, vou trabalhar até o último dia da minha vida para deixar tudo para os filhos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e não o inverso. A igreja constituída por pais e filhos deixa claro um legado, uma identidade. Para os filhos, a igreja, a família, trabalha para dar identidade para eles. Este é o papel dos pais. O pai pode ser um pastor, o pai pode ser um líder de célula, o pai pode ser um diácono. Pais dão identidade para os filhos. O grande desafio das pessoas que chegam entre nós, que confessam Jesus, que são recebidas entre nós,
é que nós pais, veja, nós pais e não nós donos, e não nós patrões, nós pais possibilitemos de todas as formas dar uma identidade para os filhos. A igreja oferece, através dos pais, a identidade, simplesmente para dar uma resposta para os filhos. E aqui eu quero deixar bem claro: todos os filhos desta casa têm um lugar, sim, de atuação neste ministério. Claro que eu creio na célula. Claro que eu valorizo célula. E claro que eu desafio cada filho a desenvolver os seus dons na célula. Mas isso não significa que o limite seja a célula. Como descobrimos aqui, e nem fui eu, foi o Wagner, quando a Nerci, que veio para nós, e faz pouco tempo, aonde ela estava inserida, ela tinha uma função estratégica, um talento que Deus lhe deu. Estou usando o exemplo dela, como poderia usar exemplo de outros que eu conheço aqui neste lugar. E quando nós descobrimos, logo nós incentivamos você, por uma razão. Porque todos podem dar frutos. Ah, mas ela não lidera a célula. Mas o que é que tem a ver o liderar uma célula com dispor dons e talentos? Sabe por que muitas vezes a igreja perde as pessoas? Porque a gente diz assim: é só célula. É só sendo líder de célula. Eu creio nisto. Eu trabalho para isto. Mas se não for um líder de célula, não pode desenvolver os talentos aqui em nosso meio? Eu lhes pergunto, nós vamos proibir, pessoal? Isto é uma igreja empresa, que eu não quero entre nós. A Nádia partilha deste pensamento comigo, o Wagner partilha deste pensamento comigo. Nós queremos que esta igreja seja uma família. Você pode repetir em voz alta? Uma igreja, família. É assim que eu creio. Por quê? Porque quando nós estamos dando identidade, quando nós estamos dizendo às pessoas, você pode ser útil, nós estamos declarando o que o Pai Celestial disse acerca do Filho. Ouça isto. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E eu quero dizer aqui para você, eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer nos dons e talentos que você possui. Fique você sabendo disto. Mesmo quando você não lidera uma célula, você tem a minha admiração, você tem o meu respeito, e eu quero trabalhar para que você, quando eu falo todos nós pastores, quero trabalhar para desenvolver em você o que nós precisamos nesse lugar também, que é de que, sendo um líder de célula, você nos ajude a cuidar e a pastorear as pessoas. Por que uma igreja família e não uma empresa? Porque num lugar como este, uma família,
eu e você recebemos, em segundo lugar, provisão. Preste muita atenção nisso. Aqui é o lugar onde eu e você recebemos provisão de Deus, para todas as áreas da nossa vida. Não é só para a área financeira. Nós recebemos provisão para as nossas emoções. Nós recebemos provisão para os casados, para o casamento. Nós recebemos provisão para a educação dos filhos. Nós recebemos provisão para uma liderança coerente, harmoniosa. E também para a provisão financeira. Porque é daqui que o Senhor provisiona eu e você. Quando eu falo daqui, não é através da minha vida somente, mas é através do corpo, através da família de Deus. E eu creio no que eu estou comentando e falando para vocês neste lugar. Por isto, eu quero que neste lugar haja um despertamento. De pais e filhos neste lugar. Eu vou repetir. Eu quero que neste lugar o Espírito Santo nos desperte para esta realidade de uma igreja família. Nunca numa igreja competitiva. Eu e o Wagner não competimos. Nós cooperamos. Aqui não tem ele é melhor ou eu sou melhor. Porque não existe isso numa família. Se existir, esta família está falida. Quero desenvolver o espírito de pais e filhos. Vocês estão me entendendo? Eu quero tomar a ceia hoje com esse entendimento de uma igreja família. Aliás, Wagner, você poderia me ajudar aqui? Nós recebemos do Senhor, através do pastor Ademar, o cântico da igreja família, que é o cântico da visão. Você conseguiria cantar para nós? É melhor você cantar do que eu cantar. Pode ser que você durma quando eu cante, ou tape os seus ouvidos. Ou também você diga: que voz aveludada, que voz de Altemar Dutra. Oh, meu Deus. Agora, posso pedir algo a você nesta noite? Olha, posso pedir algo? Eu não estou brincando no que eu vou falar agora. Toda vez que você perceber que eu tenho tido atitude empresarial, ouça isso, hein? Não fico brincando quando eu estou pregando. Todas as vezes que você notar que eu tenho atitudes empresariais na igreja, você fale comigo. Você me chame. Diga: pastor, olha, tome cuidado. Tome cuidado. Não transforme a família de Deus em uma empresa. Não transforme a família de Deus, a igreja de Deus, em uma empresa. Eu peço ao Senhor que Ele me dê saúde e me dê faculdade mental, para eu jamais perder isto na minha mente, no meu coração. No dia que eu fizer o ministério pensando que estou trabalhando numa empresa,
favor, me ajudem e digam: pastor, não toma este caminho. Este caminho é tão perigoso. Pastor, eu não creio. Vocês precisam ser mais claros e dizer: pastor, eu não creio no que o senhor está falando. E eu sou humano e eu erro. Sabia que eu erro? Sabia que o Wagner erra? Sabia que a Nádia erra? Nós erramos. E quando a gente comete erros, sabe quem pode nos ajudar a corrigir os erros? Você. Hoje eu vi 3 irmãos reunidos e apresentando um projeto. No final eu disse para aquele grupo que o que eu esperava é que eles desenvolvessem uma metodologia. Um desses líderes, antes de começar o culto, veio falar comigo e disse: pastor, a gente ficou assim sem entender, porque nós apresentamos de uma forma, o senhor falou de outra. Eu disse: olha, o problema não está com você e nem com os demais. O problema está comigo, que não fui claro, que não disse o que eu esperava de vocês. Certo, meu irmão? Mas eu não quero. E peço que nenhum dos pastores desta comunidade transforme este lugar em uma empresa. Que compitam, competem. Compitam não existe. Competem. Venham competir. Olha, minha célula é melhor que a sua. Olha, eu prego melhor, eu canto melhor, eu tenho dons maiores e melhores que o seu. Eu não quero isto. Eu sei muito bem quem eu sou. Tenho uma identidade. Como você sabe quem você é e tem uma identidade. Mas o pastor Ademarco recebeu esta canção e eu queria pedir ao Wagner que nos ajudasse a cantar. Quantos aqui conhecem o Cântico da Visão da Comunidade da Graça? Quantos conhecem? Quantos não conhecem o Cântico da Visão da Comunidade da Graça? Não conhece, não é obrigado. Você vai ouvi-lo, Mônica vai colocar a letra e nós vamos juntos cantá-lo. Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno. Seu louvor, queremos ser resposta para o mundo. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos em Jesus. Você que já conhece esta canção da visão, eu quero voltar a cantá-la, mas você não vai cantar olhando para o telão. Você vai cantar para as pessoas que estão próximas a você. Se você não sabe, então você olhe para a tela. Mas você que sabe, você vai cantar para o seu irmão. Vamos fazer isso mais uma vez? Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno. E para seu louvor queremos ser resposta para o mundo.
Numa família, nós trabalhamos para que pais e filhos possam se desenvolver. Agora, este é o meu papel, o papel da Nádia, do Wagner, da Vanice, do Flávio, que está chegando aqui entre nós, através do treinamento, através do preparo, na formação. Este é o nosso papel. Mas olha, numa igreja família, nós não podemos ter apenas líderes de células. Deixa eu falar para você. Quando eu vejo o trabalho que a Beth e a Núbia estão fazendo agora na área social, isto me enche de gratidão. Porque numa igreja família, não são apenas líderes de células que devem receber atenção. Nós cuidamos de outras famílias que não têm o que você e eu temos: o alimento. Portanto, a minha gratidão por vocês duas, e que se unam outras a vocês, ou outros. Minha profunda gratidão pelos diáconos desta comunidade, que chegam cedo, são os últimos a saírem. A sua grande maioria lidera uma célula, e eu espero que todos liderem células. Mas a minha gratidão por uma família, que cada um desenvolva seu talento. Minha gratidão como família de Deus que somos, pela Nádia, pela Vanice, que estão fazendo um trabalho com mulheres neste lugar, pelo Tiago, pela Thaís. Ontem tiveram aqui o último encontro do ano dos jovens. Eu estive em pouquíssimos encontros este ano com eles, na mais absoluta confiança. Nunca perguntei para o Tiago e para a Thaís o que é que eles falaram, o que é que eles disseram. Nunca fiz isto. Obrigado pelas pessoas, os irmãos desta igreja família, que com lisura, com caráter, cuidam dos recursos que nós entregamos aqui neste lugar. Nem eu, nem o Wagner colocamos a mão em um valor sequer neste lugar. Certo, Wagner? Uma igreja família. Quando eu vejo vocês cooperando para as reformas, vocês estão dizendo para mim: numa igreja como esta eu creio, eu entrego aqui valores. Uma igreja em que pais e filhos podem viver juntos. Os pais vão dar identidade aos filhos que vão se tornar pais, e que vão dar identidade aos outros filhos que forem chegando. Vocês entenderam como é que eu desejo tomar a ceia nesta noite? Cada líder de célula que vai reunir os membros da célula vai olhar nos olhos de cada um e dizer: esta é uma igreja família, não é uma empresa. E se você ver em mim ou nos pastores qualquer atitude que comprometa este valor, você tem absoluta liberdade de procurá-los e de falar com eles. Eu não quero, de maneira alguma. E eu sei que entre nós há todos os níveis de entendimento, mas a grande maioria entendeu muito bem o que eu estou falando. Numa igreja família, nós aprendemos a desenvolver bons relacionamentos uns com os outros. Nada de perfeição. Nada de perfeição.
mas a gente aprende a desenvolver bons relacionamentos e boas relações de amigos. Foi isso que Jesus fez com aquele grupo de 12 homens. Certa vez ele disse: não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigos. E é assim que nós precisamos nos relacionar, como bons amigos, bons irmãos. Você que está de pé, por gentileza, segure as mãos de quem está próximo a você. Se você quer continuar vivendo numa igreja família, se você quer se relacionar com pessoas que têm problemas, que têm lutas, que passam por dificuldades, mas que decidiram viver em família, queria convidar você a orar junto com ele ou com ela. Se você entendeu, puxa, isto aqui é igreja. Igreja não é empresa, igreja é uma família. E numa família temos problemas. Numa família a gente tem divergências, mas nem por isso a gente se separa, nem por isso a gente rompe. Então eu quero convidar você agora, de mãos dadas, a orar com este irmão, com esta irmã que está ao seu lado. Dizer: Senhor, é nisto que eu creio, Senhor. Numa igreja assim, não numa igreja perfeita, mas numa igreja em aperfeiçoamento. Uma igreja em aperfeiçoamento. Eu estou ao lado, Senhor, de alguém que faz parte da igreja família como eu, tão importante quanto eu, tão necessário quanto eu, tão valoroso quanto eu, tão estimado quanto eu. Senhor, é nesta convicção que hoje, Senhor, eu vou celebrar a minha inclusão na morte e na ressurreição com o Teu Filho Jesus, junto com os meus irmãos, junto com os meus irmãos. Que esta comunidade seja uma comunidade não apenas de líderes, de pastores, mas que ela seja, acima de tudo, uma família, grupo de pessoas que se reúnem para viver como família, que aprendam a desenvolver laços de amor como uma família, Senhor, que não venham competir um com o outro, que não haja recompensa para uns e nunca para os outros. Que esta família, Senhor, se desenvolva nessa dimensão espiritual entre pais e filhos, como uma família natural. Como amamos a família, amamos a igreja família. Como amamos a nossa família, amamos a igreja família.